E aí, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos ao canal Leitura Marcial novamente. Feliz 2025 a todos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre Charles Dickens, né? Sobre Um Conto de Duas Cidades, esse romance aqui da era vitoriana, deste escritor Charles Dickens britânico que nasceu em 1812, se não me falha a memória. É considerado um maior romancista dessa época. Ah, e aqui a gente vai ter uma história ambientada a partir de 1775, a partir daí até 1789 e posterior. Então a gente vai ver um pouco, ou se não bastante, da Revolução Francesa, tá? O título é Um Conto de Duas Cidades porque vai relacionar exatamente ele, Londres e Paris, né? Sendo que a maior parte de tudo que ocorre aqui ocorre em Paris. Mas, voltando um pouquinho no tempo, a trama trata sobre. Começa em 1775, quando uma diligência, né, uma carruagem, ela vai até a França para resgatar um homem inglês para ser, é, para ser, para ser resgatado, né? Esse homem, ele passou pela prisão na Bastilha, né, por muito tempo, aquela prisão ali que muitos conhecem a respeito da Revolução Francesa. E aí este homem era um doutor chamado Alexandre Monette, né? E aí ele perdeu as suas faculdades mentais, agora ele era um médico, mas após ele sair dessa prisão, né? Ele foi resgatado de uma certa forma. Ele imagina que ele é um sapateiro. Essa diligência leva o Sr. Lowry e uma moça chamada Lucy, na qual é filha deste Sr. Manette. Então, eles resgatam esse homem, né, com suas faculdades mentais deturpadas. Mas quando ele vê a sua filha, né, que ele não conheceu, na verdade, é, essa filha sempre pensou que ele tinha morrido e tudo mais, mas aí sim reencontro. Então ele começa a se recuperar. Então começa aqui o ponto de partida desse romance. O que é importante é que a gente vai aqui conhecer muito sobre o período histórico, porque Dickens vai ambientar, né, nesse período ali, entre 1775 a 1790 e pouco, por aí, até após a queda da Bastilha, até após muitos eventos da Revolução Francesa. Estava estudando recentemente sobre os direitos fundamentais. A Revolução Francesa, é, um resumo bem básico assim, foi uma revolução que a burguesia teve contra, né, os nobres e o clero do, do alto escalão da França. E então buscaram, né, foi a queda, né, da monarquia na França, praticamente, bem dizer dessa forma, e a ascensão da República, né, na qual o maior direito que eles queriam era a liberdade, né? E é muito bonito. Só que aqui a gente vai acompanhar, ambientando por fora, que muita gente passou um pouco da linha, né? Exigindo direitos que eram realmente ótimos de se terem, né, como a liberdade, mas muitos republicanos usaram desses fatores dessa situação para se vingar, ter suas vinganças pessoais. Muitos burgueses que assumem um pouco a liderança disso acabaram realizando certas injustiças. Muita gente foi condenada sem um julgamento, né, justo. Na verdade, em sua maioria, não havia nem mesmo julgamento. Aqui na capa a gente vê uma guilhotina, né? E essa guilhotina ela tem tudo a ver com a história, né? Porque há um certo ditado, inclusive, descobrindo aqui, né, na leitura, em que, se você tiver com dor de cabeça, a guilhotina é o remédio. Se você não quiser ter cabelo branco, a guilhotina é o remédio também. Então tem muitas coisas desse tipo assim, e é dito também que é,
a paixão por essa guilhotina na França era tão grande que até mesmo os crucifixos de dentro das casas ou dos ambientes públicos eram retirados e substituídos por uma miniatura de uma guilhotina. A guilhotina se tornou quase que uma religião para os republicanos e revolucionários da França dessa época. Voltando à trama do romance, o senhor Alexandre Monet, ele tem essa filha e ele vai voltar às suas faculdades mentais, ele vai voltar a assumir o seu papel de médico, né, na Inglaterra já, e até que ele é chamado para depor em um julgamento de um jovem rapaz, né? E ali ele e sua filha depõem e esse jovem rapaz é livrado a partir de uma coisa absurdamente incrível. Se você já assistiu a série Better Call Saul, você vai lembrar dessa cena. A pessoa que o roubou está presente aqui no tribunal hoje? Sim, E o senhor poderia identificá-la para nós, por favor? ali. Que conste nos autos que a testemunha identificou o réu Sr. Seiki. Eu só quero esclarecer alguns pontos do seu testemunho. O senhor disse que um homem entrou, colocou a mão até o outro lado do balcão e disse, abre aspas, ele pegou o dinheiro da minha caixa registradora e fugiu. Isso. Certo, e não tinha mais ninguém na loja. Naquele momento, não. De acordo com o seu testemunho, o senhor tem certeza que pode identificar esse cara? É isso que o senhor diz? Com certeza. Foi ele. Tem certeza de que foi ele? O senhor não tem dúvida nenhuma? Não tenha pressa, hein? Não tô com pressa, é ele. Bom, o senhor ficaria surpreso em saber, Sr. Harkness, que a pessoa que o senhor acabou de apontar não é o réu? O quê? Meu cliente está lá no fundo do tribunal, olha lá. Sr. Seiki, por favor, pode se levantar? Protesto. A pessoa que o senhor identificou se chama Hollis Hurley. Ele trabalha como barman em Belém. Ele tem um ótimo álibi para a noite em questão. Sr. Goodman, sério? A senhora também não o reconheceu, meritíssima. Então, eu não assisti ainda a série, mas essa cena é muito interessante. E lendo aqui Um Conto de Duas Cidades, eu encontrei a sua inspiração aqui, porque é dessa forma que Charles Darnley, que é este rapaz que estava sendo acusado, até que injustamente a respeito de traição, é dessa forma que ele é liberto desse julgamento a partir dos esforços de um advogado chamado Scriber, né? E seu fiel companheiro chamado Carton, né? O que eu acho interessante de Dickens, esse é o segundo livro que eu leio dele, e o primeiro que li foi Um Conto de Natal, que é um conto que foi adaptado para muitas coisas já. Isso aqui ainda não tem uma adaptação bem antiga, de 60, eu acho, da década de 60, 1960 por aí, mas ainda não vi. Mas o que eu acho incrível de Charles Dickens é a sua capacidade narrativa, que é absurdamente incrível. As 50, as 100 primeiras páginas desse romance são a coisa mais difícil de se ler, porque você vai lendo pequenas histórias e você não consegue relacionar uma coisa com a outra. Até tem um homem chamado Jeremy Courtier aqui, que ele se auto-intitula um comerciante honesto. E ele ajuda o senhor Lorry, que é o cara que foi realmente resgatar o Dr. Manege lá. E uma das coisas que é interessante sobre ele, que Dickens faz questão de colocar, é que ele odeia que sua esposa reze. Ele diz que todas as desgraças de sua vida é culpa da sua esposa. E aí, esse homem, o comerciante honesto, ele faz algumas coisas à noite em cemitérios. Não vou falar bem o que ele faz, mas até um presente momento você não vê relação nenhuma com o resto da história. Mas Dickens tem uma capacidade de narrativa absurda ao ponto de que você lê essas pequenas histórias e, ok, ponta solta. Mas tudo se liga depois. Tudo se liga. Enfim, continuando, esse rapaz, né, Darnley, ele vai se casar com a Lucy, que é a filha de Alexandre, né, do senhor Alexandre Monet. Até que em um certo momento, Darnley é induzido a voltar a Paris durante a Revolução Francesa, onde está acontecendo toda a perseguição aos antigos nobres e ao antigo clero, porque ele precisa resolver uma questão. E é descoberto que esse rapaz ele tem uma raiz ali nobre no seu sangue. Então a gente
começa a entender toda a sua história, né? Assim, ver muito do seu passado e ver as relações que o seu passado e seus familiares tiveram com Alexandre Monet, com algumas torturas do passado. E aí esse cara vai ser julgado de alguma forma. E toda a trama se baseia nisso. Por isso que é um romance, né? É um conto de duas cidades em que vai contar um pouco ali das coisas, tanto em Londres, na Inglaterra, como na França, em Paris, né? E aqui a gente tem essa situação essa trama geral, né? De Charles Darnley, né? Que vai ser um bom marido, ser um bom rapaz, né? Durante a história toda, mas que infelizmente pode ser que aconteça algo muito ruim para ele. Então, a trama geral do romance é esse. Eu fiquei encantado com tudo isso. Eu fiquei encantado com a escrita de Dickens, não só pela sua capacidade narrativa, mas também sobre a poética, né, desse grande escritor. Tudo que ele escreve aqui, gente, é uma obra-prima. Eu queria poder chegar aqui e falar sobre diversos livros com a mesma empolgação que eu tenho ao finalizar um livro como esse aqui. Isso aqui é um livro essencial, essencial para todo leitor, porque conhece um pouco sobre história, conhece um pouco sobre direitos, conhece um pouco sobre a crítica social de Dickens, conhece muito sobre o lírico, sobre o romance também. Aqui tem um emaranhado de muita coisa, e principalmente um suspense absurdo, que a gente fica até o final. Ontem, quando eu estava finalizando, eu pensei, eu vou deixar esses dois últimos capítulos aqui para ler amanhã. Isso já era por volta de umas 23 horas. E aí, tentando dormir, não vou conseguir. Fui finalizar uma da madrugada esse livro, de tão empolgante que é. A partir de uma certa página, aqui, a gente pega um ritmo de leitura que é absurdo de bom. Então fica essa indicação. Para iniciar 2025, não poderia ter uma leitura melhor do que essa. O Dickens é mais uma que entra no escopo de grandes sellers autores que o nosso mundo já teve. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por acompanhar. Se você puder se inscrever e curtir o canal, compartilhar também, puder comentar o que você acha, a gente agradece. Então, muito obrigado de coração e até mais.